Existem problemas bons? É uma pergunta que dá para se fazer pensando na situação da McLaren da Indy, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então deixa o seu like e também a sua inscrição. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. O vídeo de hoje vamos falar um pouco de Indy, mais especificamente sobre uma situação curiosa que aconteceu aí no GP de Long Beach. Não vai ser o tema do vídeo, mas só registrando, né? GP de Long Beach vencido pelo Scott Dixon, né? Mais uma vez o Dixon vence baseado na estratégia, né? Largou do 8º lugar, desenhou uma estratégia baseada, especialmente depois do acidente ali do Christian Rasmussen, né? Logo no começo da corrida, onde ele vai para os boxes antes de todo mundo. Basicamente o plano era de economizar combustível na reta final. Foi exatamente o que aconteceu, mesmo com um ritmo um pouco mais abaixo, ele conseguiu segurar o primeiro lugar contra o Joseph Newgarden. Ganhou uma ajudinha, é claro, de um toque do Colton Herta, né, no Newgarden, mas tanto o Colton Herta quanto o Alex Palou também não conseguiram alcançar o ritmo do Dixon, que no braço conseguiu uma vitória muito impressionante. Muita gente elogiando e entendendo essa como uma das grandes vitórias da carreira do Dixon, mais uma vez, né? Mais um cenário onde ele economiza muito combustível na reta final e consegue sair com a vitória. E enfim, o tipo de triunfo que não estava acontecendo para o Dixon nos últimos anos, de vencer no começo do campeonato, e eu acho que é fundamental para ele brigar por esse 7º título. No momento o Newgarden ainda segue líder do campeonato, mas o Dixon vem ali em segundo, Palou também muito próximo. Eu não duvido que o campeonato comece a se desenhar entre esses três, mas ainda está muito cedo, tem muita coisa que pode acontecer, novas figuras podem surgir. Mas o tema desse vídeo especificamente é sobre a McLaren, porque tivemos uma estreia muito bacana em Long Beach, que foi a do Theo Pourchaire. Ele que é o piloto atual campeão da Fórmula 2, não subiu para a Fórmula 1 nesse ano, né, seguindo aí a tendência que está rolando nos últimos anos de campeões da Fórmula 2 não subindo para a Fórmula 1 imediatamente no ano após o título. E o Pourchaire, que, enfim, divide um pouco o trabalho dele entre ser reserva da Sauber e também correr na Super Fórmula japonesa, recebeu um chamado da McLaren, um convite aí da McLaren para substituir o David Malukas na etapa. O Pourchaire andou, assim, na classificação não foi tão bem, mas é até esperado, porque a experiência de carro dele era muito curta, então ele quase não, se eu não me engano, ele não testou o carro, ou se ele testou, ele fez só uma atividade privada, assim, então ele tinha zero costume com esse carro. Não fez uma classificação boa, mas a corrida dele impressionou. Ele chegou no 11º lugar, num circuito de rua, num circuito onde muita confusão pode acontecer. Então, claro, muitas coisas aconteceram para que ele estivesse ali, mas ele teve a competência dele de chegar em 11º. Chegou à frente, inclusive, do próprio Pato O'Ward, né? Não conseguiu chegar à frente do Alexander Rossi, mas chegou à frente do principal piloto da equipe. Então, resultado muito bacana do Pourchaire, que já vai retornar no próximo fim de semana, lá em Barber, né? Porque o David Malukas ainda não recebeu a liberação médica para voltar a competir, né? Ele que tá tirando os pontos da cirurgia que ele fez na mão essa semana. E aí que vem a questão, por que virou um problema bom o Pourchaire na McLaren? O lance do Malukas é o seguinte, ele foi contratado no ano passado, no fim do ano passado, né, depois que a temporada acabou, mas claramente não era o piloto que a McLaren queria ter. A McLaren tinha, claro, um projeto de formar ali um trio de ferro com Pato O'Ward, Alexander Rossi e, é claro, o Alex Palou, atual campeão. Só que o Palou deu para trás no meio de tudo isso, resolveu que ia ficar na Ganassi e complicou completamente os planos da McLaren, que aí precisou recorrer a uma outra solução, que acabou sendo o Malukas, que é um piloto competente, fez 2 boas temporadas na Dale Coyne, chegou aí ao pódio com um carro bem ruim, então o Malukas não é necessariamente um bagre, né? Ele é um bom piloto, ele tem sim as suas competências, mas eu acho que tem pilotos jovens melhores do que o Malukas na Indy hoje. Porém, nenhum deles estava disponível à época, né? E a McLaren fecha, e pouco tempo depois que a McLaren fecha com o Malukas, há todo o imbróglio da Juncos com o Callum Ilott, né? E o Callum Ilott acaba ficando de fora, ele rescinde o contrato com a Juncos para dar lugar a Romain Grosjean. Então, um cenário já que pegou a McLaren de surpresa, porque eu acho que se o Callum Ilott estivesse disponível, o Ilott seria o escolhido para ser o titular do 6 o tempo inteiro. Afinal, um piloto também de um certo calibre aí, né? Um vice-campeonato de Fórmula 2, um cara que muita gente entende que foi injustiçado pelas chances dele na Fórmula 1, que deveria ter corrido lá. Então, acho que ele poderia cumprir um pouco esse papel que o Palou ia entrar para fazer. Mas não foi o caso. E aí, o Ilott fechou um contrato para correr no WEC, né? Com a Jota. E dando um certo break aí na carreira dele na Indy. E aí que vem a situação, o acidente do Malukas, que acontece em fevereiro, em um treino de motocross, ele passa por uma cirurgia no pulso, e o Ilott é chamado para as primeiras 2 corridas do ano. Ele corre então o GP de St. Pete, tem um resultado até ok, razoável, corre também o desafio do milhão, e era para ter corrido na semana passada em Long Beach, se não fosse
os compromissos dele com o WEC, né? Então ele disputou as 6 horas de Imola, então por isso o Wilot não pôde estar na McLaren nesse fim de semana, e aí abriu uma porta para o Pourchaire. E o curioso é que o Gavin Ward, que é o atual diretor da McLaren, ele reuniu a imprensa para falar sobre diversos assuntos ali durante o GP, né, nos intervalos, e ele deu a entender que o emprego do Malucas não está tão garantido assim, porque perguntaram se há a possibilidade dos dois romperem e tudo mais, e ele não foi seguro sobre a resposta dele, ele simplesmente disse, nós não sabemos. Então acho que a partir do momento que ele não dá uma resposta que é necessariamente incisiva sobre o futuro do Malucas, gera um pequeno problema, né? Um problema bom, porque eu acho que para mim claramente a McLaren não quer ter o Malucas, e essa situação do acidente acho que também vai reforçar isso, até porque é uma recuperação que ela tá demorando mais que o esperado. O Malucas era para ter voltado já no GP de Long Beach e não voltou, né? Teve um atraso aí na recuperação, fisioterapia e tudo mais, não tá indo, tá sendo mais grave do que eles inicialmente previram. E isso é um problema, né? Porque aí a McLaren começa a ficar aberta com essas outras opções. Porque eu acho que o Wilot é um piloto que eu não acho que ele fez mais com o Malucas na Indy, mas ele é um piloto que ele tem uma certa grife que talvez esteja dentro dessa grife que a McLaren gostaria de ter com ela. Mesma coisa do Pourchaire, é claro, o Pourchaire eu acho que é uma situação mais complicada, porque ele ainda tem os vínculos dele com a Fórmula 1 e a Sauber muito provavelmente vai querer utilizá-lo sempre como reserva nas corridas e tudo mais, né? Por mais que seja só para ficar ali nos boxes, então talvez tenha um empecilho. Mas basicamente o que eu entendo de tudo isso é a McLaren viu a oportunidade de ter o carro 6 com outros dois pilotos que não fossem o David Malucas e ficou muito satisfeito com o desempenho e agora tá repensando se deve manter o Malucas ou não e tudo mais, acaba gerando um problema. Eu honestamente manteria o Malucas, porque assim, já que você assinou o contrato, nada mais justo que você dar a chance pro cara. É claro que, tipo assim, a McLaren pode até julgar que o acidente dele foi uma responsabilidade, né? Porque onde já se viu, né? Faltando um mês para a temporada, o cara fazendo treino de motocross, que é uma atividade mais perigosa e tudo mais. Mas já que você contratou o cara, você precisa dar a chance para ele. Você não pode, na minha visão, simplesmente descartá-lo sem ao menos ter a chance de ver ele correr, né? Ele foi, no fim, os planos foram feitos para que o Malucas corresse. Infelizmente não aconteceram ainda por conta dessa questão médica. Mas enfim, eu acho que a McLaren está bem duvidosa sobre o que vai acontecer e o GP do Alabama vai ser. Vai colocar mais sal nisso aí, porque, enfim, eu acho que tem uma oportunidade do Pourchaire até melhor do que ele foi em Long Beach. E aí a McLaren vai realmente ter que coçar a cabeça para achar uma solução e ver o que eles vão fazer da vida. Comenta aí embaixo o que você faria, quem para você deveria ser o piloto do carro 6 da McLaren? O David Malucas, o Kyle Wilot ou o Theo Pourchaire? Comente aí embaixo, deixa o seu like, semana que vem eu volto. Valeu!